Virtualização. Será que você está usando o máximo que a sua máquina pode entregar para você virtualizar um sistema operacional? Fala Pinguim, Hacker Linux na área. Virtualização, uma ferramenta que eu uso muito, pois eu faço reviews de diversos sistemas operacionais e nem sempre dá para ficar instalando todo o sistema aqui que eu vou falar numa review. Senão, eu precisaria ficar trocando de sistema a cada 2 dias. Né? Para isso, existem alguns programas, alguns recursos de virtualização para facilitar a criação de máquinas virtuais para que você possa executar um sistema operacional aí na sua máquina sem ter que formatar o seu HD, seu SSD. Existem os tipos de hypervisor tipo 1 e tipo 2 quanto à virtualização. Bom, os hypervisor de tipo 1, digamos que eles têm uma camada menos do que o tipo 2, né? Óbvio, por isso que ele é tipo 1 também, mas em resumo, eles conseguem entregar uma execução do sistema operacional que você está virtualizando com uma qualidade melhor, né? Porque ele está virtualizando diretamente no kernel. O kernel Linux, inclusive, conta com o recurso KVM, que é uma maneira de você virtualizar um sistema com um recurso que está direto no kernel Linux. Então, uma virtualização por ele vai fluir muito melhor do que se você utilizasse algum outro meio. Bom, KVM, né, usando o libvirt e QEMU, são alguns recursos que você pode virtualizar, usar aí para criar um sistema operacional virtualizado na sua máquina, né? Criar uma máquina virtual. E uma maneira que você tem de gerir isso de maneira gráfica através de um programa é utilizando o VirtManager. Com a interface do VirtManager você consegue gerenciar e criar máquinas virtuais e gerenciar pela interface gráfica, sem ter que recorrer ao terminal. Agora vem comigo, vamos dar uma olhada aqui na interface do VirtManager. Por que eu prefiro ele para virtualizar, para criar máquinas virtuais? Bom, então chegou o momento de eu te mostrar o meu programa de virtualização favorito. Se ele não tiver instalado aí na sua distribuição Linux, eu vou deixar uma matéria aí na descrição do vídeo mostrando como instalar. E tem uma só para os que usam sistema base ART, como é o meu caso aqui. Vai pedir aqui para digitar a senha, né? Toda vez que você for usar o programa. E aqui minha conexão com o QEMU KVM já está iniciada. Se não tivesse, era só clicar aqui em cima e vir aqui em conectar, mas aqui no caso, como está conectado, se eu clicar aqui vai desconectar. E aqui eu já tenho algumas máquinas virtuais referentes a vídeos que eu já fiz e que eu vou fazer aqui no canal. E aqui nós temos o arquivo, editar, exibir e ajuda. Aqui em arquivo, nós podemos adicionar uma nova conexão. Clicando aqui, você pode se conectar a um servidor que você tenha em outro lugar, desde que você tenha uma conexão SSH configurada. Você pode colocar aqui o nome do usuário, o nome de host, né? E aqui você tem alguns tipos de conexão. Você pode fazer aqui uma conexão pela seção do usuário, libvirt via LXC, que é um containerzinho Linux, ou algum URL aqui, algum endereço personalizado. No caso, eu não vou fazer nada disso nesse momento. Voltando aqui no menu de arquivo, eu posso criar uma máquina virtual clicando aqui, né? Ou sair do programa, ou fechar. Se eu clicar aqui em fechar, ele vai continuar rodando em segundo plano. E caso eu habilite um ícone de segundo plano, independente da interface gráfica que eu estiver, vai aparecer aqui um ícone de segundo plano, seja no Gnome, no Caderno, no Mate, seja qual for. E como você habilita esse ícone de segundo plano? Você vem aqui em editar, preferências, aqui habilitar ícone na bandeja do sistema e pronto, está aqui. Esse ícone leva ao VirtManager. Se tiver tudo minimizado, é só clicar aqui em mostrar o gerenciador de máquinas virtuais que essa janela aqui vai aparecer. Esse habilitar a edição de XML significa o seguinte. Quando eu clicar aqui numa máquina virtual, um exemplo aqui o Ubuntu, vindo aqui, tipo esse i de informação nessa segunda janelinha, clicando aqui, nós temos aqui diversas configurações da máquina virtual que a gente pode modificar. Vindo nessa segunda aba em XML, você consegue editar aqui estando com aquela parte marcada. Isso também é usado quando alguém quer passar o máximo de recursos possíveis de uma GPU dedicada, por exemplo, de uma NVIDIA, para uma máquina virtualizada com Windows, por exemplo, para poder rodar jogos com o máximo de precisão.
Mudando os parâmetros aqui, eu vi que o Akita ele conseguiu 95, 98% de melhoria aí na GPU dedicada, né? Ele utilizando a NVIDIA por pass-through com o Windows numa máquina virtual. Voltando aqui em editar, voltando em preferências, existem outras abas aqui que você pode vir e modificar alguma coisa para ir testando. Você pode obter informações do disco, obter informações da rede e estatísticas de memória. Isso aqui enquanto a máquina virtual estiver rodando e vai aparecer num canto inferior aqui algumas informações. Você também pode mudar algumas configurações de uma nova máquina virtual, né, o tipo de gráfico, formato de armazenamento. Geralmente o VirtManager trabalha com QCOL 2 por padrão, mas você tem a opção do RAI aqui também, ou RAW, né? Você também pode mudar a CPU padrão, deixando o Hypervisor padrão, modelo de CPU host mais próxima. Esse host pass-through, olha, aqueles que têm aquelas placas-mãe que possuem mais de um processador, acho que eles vão conseguir explorar essa parte aqui melhor. E aqui, caso você queira mudar o padrão do firmware, né, para Wi-Fi ou deixar mesmo no padrão x86. Aqui existem algumas configurações de consoles gráficos e também aqui a parte de feedback, pedindo confirmações aqui para forçar o desligamento, desligar, reiniciar e salvar, pausar, remoção do dispositivo, alteração não aplicadas e exclusão do armazenamento. Então todas as vezes que isso aqui estiver marcado, ele vai pedir, tem certeza que quer fazer isso? Para não correr um risco aí de você fazer uma exclusão acidental que não era para ser feita e não tem como desfazer depois. Clicando aqui em cima de qualquer máquina virtual ou dando 2 cliques vai abrir essa outra parte que eu posso clicar aqui para iniciar a máquina virtual. Estando nesse primeiro aqui, eu vou ver a máquina iniciando. Se eu colocar nesse outro item aqui onde tem um i, eu vou ver algumas configurações aqui de cada máquina virtual. Aqui nós podemos modificar, né? Geralmente isso é modificado quando a gente está criando uma máquina virtual, mas quando ela não está iniciada, também é possível alterar. Você pode aumentar aqui o número de CPU, né? No caso eu tenho 12 aqui que eu posso incluir, só que eu não vou colocar as 12 que são no meu sistema. Eu posso aumentar aqui para 5, para 6, ou posso diminuir, dependendo do que eu quero fazer de teste nessa máquina virtual. Mesma coisa aqui, se eu quiser alocar um valor de memória maior, como eu tenho 16 GB aqui, eu posso alocar, mas eu deixei 4 GB, eu achei que era o suficiente para esse vídeo que eu fiz aqui para essa virtualização. Aqui eu também posso escolher opções de inicialização, posso marcar ou desmarcar aqui a placa de rede, CD-ROM, entre outros. E tudo que eu modificar aqui é só clicar aqui ó, em aplicar, e tudo que eu modificar aqui é só vir aqui em aplicar que essa alteração será salva. Inclusive, eu posso colocar essa máquina virtual ou alguma outra para iniciar durante a inicialização do meu sistema. Caso tenha algum serviço rodando ali naquela máquina virtual e eu precise dela rodando automaticamente, é só eu marcar aqui. Tem máquinas virtuais que a virtualização funciona melhor quando eu venho aqui em Virtual e eu mudo aqui o modelo de gráfico e eu coloco aqui em Virtual, porque geralmente algumas estão em VGA ou QXL, mas existem sistemas que não aceitam aqui o Virtual, então tem que se mudar aqui para a máquina iniciar. Assim como existem alguns que a aceleração em 3D melhora bastante aí a resolução do sistema. Existem outros que isso aqui não funciona e o sistema às vezes nem inicia quando isso aqui está marcado, tá? Então, se o sistema não estiver iniciando aí, vem aqui, ver qual gráfico que está, porque isso aqui pode influenciar. Você instalou, fez a virtualização, estava funcionando tudo bem, deu o primeiro boot, aí depois foi mexer na máquina daqui a uma semana, não está funcionando, pode ser que mudando algumas configurações aqui, alguma coisa pode fazer a máquina iniciar. Bom, um recurso que eu acho muito interessante aqui do VirtManager, eu vou iniciar aqui o Linux Mint, por exemplo. Aqui ele deu esse erro ao iniciar domínio. Quando isso acontece, existe um comando aqui no terminal que costuma resolver isso. Eu tenho até uma matéria no blog referente a isso, que é esse comando aqui. Esse net start default vai iniciar, no caso aqui, a network. A network padrão está inativa. Então vou vir aqui, vou dar um enter, vou digitar a minha senha. E agora eu vou tentar iniciar de novo. E já está executando. Para que eu veja a minha máquina virtual aqui sendo executada, é só dar 2 cliques que ele vai aparecer aqui já a tela de login e tudo mais, né? Ou de boot, dependendo do sistema, pode estar bootando ainda.
Deixa eu logar aqui no Mint. Pronto, e aqui eu estou com o Linux Mint virtualizado aqui na minha máquina. Bom, aqui eu posso maximizar ou reduzir, né? Para ter um tamanho de janela aqui que eu precise trabalhar, que eu possa mexer no meu sistema. Bom, essa partezinha superior ela costuma ficar escondida até eu passar com o mouse lá para não interferir na utilização do sistema aqui no teste que eu estou precisando fazer. Mas assim que eu passo com o mouse na parte superior ela aparece. E aqui, além de eu diminuir o tamanho da janela, eu posso acessar alguns comandos aqui, alguns atalhos do teclado. Por exemplo, porque se eu quiser acessar o prompt de comando da máquina virtual, eu não posso dar Ctrl Alt F2, senão isso vai matar a interface do meu sistema host. Para acessar alguns atalhos do teclado referente à máquina virtual, eu preciso vir aqui e clicar em cima do mesmo, para não confundir com o do meu host. Bom, um dos recursos que me chama muita atenção aqui no VirtManage é o compartilhamento USB. Eu posso vir aqui em máquina virtual, vir aqui em redirecionamento USB, e eu posso plugar um pendrive aqui na minha máquina, como é o caso agora, eu tenho um pendrive USB plugado, e dessa forma eu consigo enviar arquivos entre a minha máquina host e a minha máquina virtualizada. Olha, isso aqui abre um leque de possibilidades aí. Também é possível efetuar alguns testes aí na sua máquina virtual, fazer snapshots, né? Fazer os testes e caso você não se agrade com algo, você pode restaurar um desses snapshots, voltar no estado anterior aí da sua máquina virtual, ou até fazer as modificações, clonar, você tem N possibilidades. No momento de deixar uma máquina virtual, de sair dela, eu posso desligar ela normalmente pelo sistema, eu posso vir por aqui, reiniciar, desligar, forçar reinício, forçar desligamento, se ela estiver travada e não quiser desligar pelo meio convencional, ou eu posso clicar aqui em salvar, e o sistema vai salvar o estado que a minha máquina estava, a minha máquina virtual, até eu terminar ela ali naquele procedimento. Agora vamos à criação de uma máquina virtual. Bom, para criar uma máquina virtual eu venho aqui em Novo, eu venho aqui em ISO. Para acessar aqui minha pasta de ISO, eu venho aqui em Navegar. Se essa pasta não tivesse aqui, era só vir aqui em Mais e colocar um pool aqui com qualquer nome. No caso eu coloquei ISO. E eu adicionei, né? Vi aqui em Navegar e Adicionar. No caso, eu não vou fazer isso porque minha pasta ISO já está aqui. Essa pasta ISO que está lá dentro de documentos, né? Na minha home. Vou clicar aqui em cima do Fedora. Vou clicar aqui em escolher volume. Bom, aqui o VirtManage já detectou que eu estou instalando o Fedora 37. Caso ele não detectasse, fosse outro sistema, era só eu desmarcar aqui em detectar automaticamente. Vir aqui e pesquisar, é um sistema base ART. Eu colocava aqui base ART, né? E se ele não detectasse, era só escolher aqui um sistema Linux genérico em 2022 ou outro sistema operacional genérico e iria se encaixar da mesma forma. Como aqui não é o caso, que é o Fedora, eu vou deixar aqui marcado, ele detectou, eu vou vir aqui em avançar. Aqui vamos colocar a quantidade de memória RAM para essa máquina virtual utilizar. Na maioria dos casos eu coloco 4 GB, que são 4096, que é 1024 megabytes, né? Que é 1 GB pelo número que você quer colocar de gigas. Olha, 4 GB é o suficiente para a maioria dos casos. E quando eu tinha uma CPU mais fraca que eu só podia utilizar um núcleo, ou 2 núcleos, a maioria das vezes eu usava um e ia de boa. Mas agora eu posso utilizar um pouquinho mais, eu utilizo normalmente uns 4 GB aí para fazer as minhas virtualizações e costuma dar certo. Agora é só vir aqui em avançar. Para a maioria dos sistemas operacionais, 20 GB é o suficiente para você virtualizar e testar. E caso o seu HD, seu SSD principal não tenha um tamanho disponível suficiente, você pode selecionar aqui e escolher um HD externo, por exemplo, para te auxiliar no armazenamento. Lembrando que você vai precisar dar as permissões necessárias para ele, para o sistema poder rodar aí a máquina virtual, né, para o VirtManage poder executar a máquina virtual estando num HD, num SSD externo. Terminou de selecionar aqui quantos gigas e tudo mais, vem aqui em avançar. Se fosse um Fedora 37 KDE Cinnamon, eu poderia colocar aqui, modificar. Como não é o caso, eu também não vou fazer nenhuma modificação na máquina virtual antes de iniciar, eu posso clicar aqui em concluir. E pronto. Aqui já estou na tela de boot do Fedora. É só eu dar um start aqui, entrar pelo
pelo modo de instalação e instalar o sistema, normalmente depois de reiniciar, eu terei mais um sistema virtualizado aqui na minha máquina. Uma observação, quando for iniciar a máquina virtual, muitos sistemas você vai precisar vir aqui em opções de inicialização e desmarcar o CD-ROM SATA, porque essa aqui é a ISO que foi utilizada para fazer a instalação do sistema, senão ele vai entrar no modo de instalação novamente. Já tiveram situações que eu precisei fazer isso e muitas outras não, então se você for iniciar a máquina e ele entrar no modo de instalação de novo, é só vir aqui nessa parte e desmarcar o CD-ROM SATA 1 e vir aqui em aplicar, que tudo vai se resolver. E para sua máquina virtual já iniciar com a internet, é só marcar aqui, vir aqui em aplicar e pronto. Bom, esse aqui foi meu vídeo sobre o VirtManager. E aí, já usou o VirtManager? Usa outro recurso para criar máquinas virtuais? Outro programa? Por que você usa? Prefere o que? VirtualBox? VMware? Deixa aí nos comentários. Ou até o GNOME Box, né? Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo. Já segue o Hacker Linux nas redes sociais. Estou presente no Instagram. Tem o Hacker Linux no Twitter e tem um grupo de postagens no Telegram, onde se o YouTube não te entregar um vídeo ou você não ficar por dentro que sai um HackerCast, por lá você recebe. Então entra lá no canal Hacker Linux no Telegram. Tem um segundo canal agora também, o Hacker Linux Tips, com dicas rápidas de tecnologia, shorts, vídeos curtos, cortes de live. Então segue lá também. Vejo você no próximo vídeo e até a próxima!